Primeira aos Tessalonicenses 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Poucas frases nas Escrituras são tão curtas e, ao mesmo tempo, tão densas quanto esta. Em um único versículo, o apóstolo Paulo condensa uma teologia profunda da esperança cristã e oferece um conselho pastoral de grande poder para a vida diária. Primeira aos Tessalonicenses 5:24 não fala, em primeiro lugar, do que o crente deve fazer, mas de quem Deus é. E é justamente aí que reside a base de toda perseverança cristã. Este versículo encerra uma série de exortações práticas: viver em santidade, manter-se vigilante, rejeitar o mal e conservar-se íntegro até a vinda de Cristo. Primeira aos Tessalonicenses 5, versículos 22 e 23. Paulo ora para que Deus santifique o crente em tudo e preserve espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Em seguida, ele antecipa uma pergunta silenciosa do leitor: é possível viver assim? A resposta vem em forma de afirmação teológica: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, este versículo não é um adendo piedoso, mas o fundamento que sustenta todas as exortações anteriores. Sem ele, os mandamentos se tornariam peso insuportável. Com ele, tornam-se caminho de confiança. Paulo não diz apenas que Deus é poderoso, nem apenas que Deus deseja agir, mas que ele é fiel. A fidelidade divina, na Escritura, não é um sentimento volátil, mas a firmeza de Deus em cumprir aquilo que ele prometeu. Deus não se contradiz, não abandona seus propósitos e não se cansa de sustentar aquilo que iniciou. Ao afirmar que Deus é fiel, Paulo desloca o eixo da vida cristã da instabilidade humana para a constância divina. O crente oscila, Deus permanece. O crente falha, Deus sustenta. O crente se enfraquece, Deus não se altera. Essa fidelidade não ignora a fragilidade humana, mas a inclui no plano da graça. Outro ponto central do texto é o chamado. Paulo não diz: fiel é o que espera que vocês respondam, mas fiel é o que vos chama. O chamado precede a resposta. A vida cristã não começa com uma decisão heróica do ser humano, mas com a iniciativa graciosa de Deus. Esse chamado não é apenas inicial, como no momento da conversão. Ele é contínuo. Deus chama o crente diariamente para a santidade, para a perseverança, para a esperança escatológica. E porque o chamado vem de Deus, ele não depende da força daquele que é chamado, mas da fidelidade daquele que chama. Aqui está um conselho pastoral essencial. Quando o cristão perde de vista o chamado, ele se esgota tentando sustentar a fé com suas próprias forças. Quando se lembra de quem o chamou, ele descansa. A promessa final do versículo é clara e direta. Deus não apenas chama, ele faz. O verbo aponta para a ação eficaz de Deus em cumprir aquilo que foi anunciado. Não se trata de mera possibilidade, mas de certeza. Isso não elimina a responsabilidade humana, mas redefine sua natureza. O crente coopera, responde, obedece e persevera, não para garantir o resultado, mas porque o resultado já está garantido pela fidelidade de Deus. A santificação não é um projeto abandonado à disciplina humana, é uma obra sustentada pela graça divina do início ao fim. Pastoralmente, isso significa que a esperança cristã não está ancorada no desempenho, mas na promessa. O crente pode tropeçar sem cair no desespero, porque sabe que sua história não está nas mãos do acaso, mas nas mãos de um Deus fiel. Primeira aos Tessalonicenses 5:24 nos ensina a viver com humildade e confiança. Humildade, porque reconhecemos nossa incapacidade de nos aperfeiçoar por nós mesmos. Confiança, porque sabemos que Deus não abandona aquilo que começou. Este versículo nos aconselha a abandonar duas armadilhas comuns: o orgulho espiritual, que tenta viver como se tudo dependesse de nós, e o desânimo espiritual, que desiste por achar que nada mais é possível. Entre esses dois extremos, a fidelidade de Deus nos sustenta. Quando a fé parece frágil,
Quando a obediência se torna difícil, quando a esperança parece distante, este texto nos chama a lembrar: o centro da vida cristã não é a força da nossa mão, mas a firmeza da mão de Deus. 1 aos Tessalonicenses 5:24 é um convite ao descanso confiante. Ele nos lembra que a história da salvação não é uma obra inacabada, nem um experimento incerto. O Deus que chama é o Deus que cumpre. A fidelidade divina não apenas nos consola, ela nos transforma, porque nos liberta do medo de falhar e nos conduz a uma obediência nascida da confiança. Viver à luz dessa verdade é caminhar com esperança serena, sabendo que, apesar de nossas limitações, Deus é fiel, e Ele fará. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.